sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje com a doutora Carolina. Nós vamos falar um pouquinho com você sobre ISTs, tirar um pouco dos mitos, tabus e explicar o que existe aí no dia de hoje. Carol, seja bem-vinda a essa aula. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. Vamos ver se a gente consegue tirar as dúvidas mais comuns que as pessoas trazem. Vamos lá. Então, o que são as ISTs? E por que ISTs e não DSTs? Mudou, né? Mudou porque antigamente passava-se essa ideia de doença sexualmente transmissível. Só que muitas vezes elas não trazem sintomas. Então ficou como infecção. Então são as infecções que a gente pega por contato sexual, seja vaginal, anal, contato de secreção. E tanto bactéria quanto vírus que a gente vai trazer. Não precisa ser só o contato, penetração, nada disso. Pode ser o contato com secreção mesmo de mãos. Então, as ISTs. Então, são as infecções, não é mais doença. Muito bem. E aí, vamos começar com a primeira pergunta polêmica. Com que idade a gente deve começar a falar sobre esse assunto com os nossos filhos em casa? Olha, Rafa, assim, a gente não tem uma idade, né, que a gente possa falar com certeza. Primeiro de tudo, assim, o mais amplo é a gente, pelo menos, tentar falar antes deles terem, né, a primeira relação, antes deles terem contato sexual. Então, eu acho que quando entra ali naquela pré-adolescência, que os hormônios começam a mudar, eu acho que já é um bom começo, porque já começa uma certa maturidade para entender o que a gente está falando. Mas tentar pegar essa fase antes de realmente ter o contato sexual, que é justamente o que acontece. A mãe pega no braço, traz a menina e natural teve relação. Então, não é que perdeu o time, a gente pode orientar. Sim. Mas eu acho que esse pré-adolescentinho ali é interessante. Deixa eu talvez começar a perceber, né? A gente brinca que tem a quinta série dentro da criança. Começou a surgir a quinta série dentro da criança. Você percebe que quando começa a mudar, né? Sim. Quando já sai muito crianção e começa a mudar, eu acho que ali é o engate para já ir começando a falar. Ótimo. E aí cada pai, cada mãe vai perceber a sua criança. Vai ter aquela criança mais precoce, que com 8, 9 anos já tá lá na frente. Já começa a fazer umas perguntas. E vai ter aquela criança que tem 13, 14 e que agora começou a pensar em alguma coisa. E eu acho que quando eles começam a trazer umas dúvidas diferentes, que às vezes é só dúvida, mas às vezes é o momento que os pais falam, ai meu Deus, agora não, ai pelo amor de Deus. Então eu acho que agora é um momento assim, começou a trazer umas perguntas diferentes, já senta, já começa a explanar sobre o assunto, para já deixar esse caminho aberto, né? Tomar cuidado também para não assustar, né? Porque às vezes mostra-se como se fosse algo ruim. Eu costumo falar o seguinte: nós, pessoas adultas, nós buscamos relações sexuais para prazer. Sim. Certo? Quando nós vamos falar sobre relação sexual com um adolescente, a gente fala sobre ISTs e cuidado para não engravidar. Por que vocês vão atrás disso, então? Tipo, é tão ruim assim? Por que você não tá levando bronco? Eu acho que, assim, também tem que avaliar o que você vai falar em cada fase. Sim. Não adianta, assim, tipo, ai, meu filho tem 9, 10 anos, veio com uma questão diferente. Aí você já senta e dá uma aula. Ó, então isso aqui, olha daí, você pega aquele... Entendeu? Calma. Às vezes ele também não tá entendendo, mas ele veio com uma questão. Então, eu acho que a gente ir evoluindo nas questões, eu acho interessante, porque senão a gente assusta. Sim. Aí parece uma aula. Eu vou te explicar. Daí fica assim, ai meu Deus, minha mãe falou isso. Então eu acho que vale a pena ir com calma e avaliando cada etapa. Se o pessoal que estiver nos assistindo fez a tarefa de casa certinho, eles já fizeram todo o curso explicando o que falar em cada faixa etária. Vendo? Não errei. Se eles fizeram a lição de casa certinho, eles estão chegando aqui já sabendo. Já fizeram essa parte. Então tá bom. Esperamos que sim. Vamos lá. Quais são as principais ISTs que aparecem nos adolescentes, no começo de vida sexual? Bom, então a gente tem que lembrar, apesar de que a gente tem que lembrar principalmente HPV, né, que eu acho que é o mais comum, que todo mundo sabe, mas HIV, sífilis e as hepatites. Ultimamente a gente teve um boom de sífilis e HIV em adolescentes, independente do ciclo socioeconômico. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente acha que não é tão comum, que a gente fala só do HPV, porque tem vacina, nanana, mas não, a gente tem que lembrar dessas principais. Quando é mais adulto, a gente já fala de outras, né? Então, a gente já pega uma clamídia, a gente já pega um ureaplasma, um tricomonas, que a paciente já vem com uma queixa diferente de secreção vaginal, tudo. Mas eu acho que pra gente passar essa informação, a gente tem que lembrar dessas principais, que é HIV, sífilis e do HPV. Muito bem. Falando então em HPV,
Vamos falar um pouquinho da vacina? Essa vacina, de fato, ela é realmente importante? Que idade deve ser tomada? Os meninos também precisam? Sim, a gente só feminina das mulheres, os meninos também. Então, assim, é uma vacina importantíssima que a gente oferece, agora entrou, né, no SUS, começou a ser oferecida para a gente tentar pegar realmente essa fase pré-início de vida sexual. Mas que também a gente pode aplicar depois. Então, não é assim, ai, teve relação, não pode mais tomar. Não, a gente aplica até 46 anos, a gente aplica. Então, no postinho ela é mais precoce, então vai tomar ali de 7 a 11. Hoje em dia acho que vai até 14, se não me engano, no postinho. Para a gente aumentar a imunidade nossa em relação ao HPV. Então, você vai deixar de pegar? Não. Mas a gente vai ter uma imunidade mais fortalecida em relação ao vírus. Por isso que a gente faz depois também. Então, uma paciente adulta que vem comigo e veio com HPV positivo ou alguma lesão, ou veio só nos exames, a gente oferece a vacina do mesmo jeito. Que a gente precisa aumentar a nossa resistência e a nossa imunidade contra o HPV. Principalmente por conta que ele é o principal causador de câncer de colo de útero. Então, o que a gente conseguir melhorar antes de chegar lá naquele ponto é melhor. E aí os meninos entram porque o contágio é sexual. Então, a gente precisa proteger todo mundo. Se ele melhorar a imunidade e ele conseguir eliminar um vírus que talvez ele tenha contraído, ele já não passa para a próxima. Entendeu? Muito bom. E aí, tomei uma dose, dei a dose do meu filho lá, ele é 9 anos de idade. Precisa tomar outra dose em outra fase da vida ou ela é dose única? Elas são 3 doses, mas elas são as doses certinhas. Tomou aquela vez, ótimo. Não precisa ficar renovando. É que o que acontece? Toma uma, esquece de levar o filho de novo. Aí vai tomar a segunda dose, já não lembra quando. Então, o ideal é a gente seguir certinho o padrão da vacina. Todas são 3 doses, eu falo todas porque elas vão variar de acordo com a quantidade de subtipos que elas vão carregar. Então, a gente começou com a tetravalente, que são os 4 principais subtipos. Hoje em dia já tem até a nonavalente. Mas tomou a tetravalente? Ótimo. Não é que assim, eu não tomei a nonavalente, então eu vou ficar repetindo sempre pro meu filho. Não. O importante é tomar alguma e as 3 doses no tempo certinho. E para pai que tá nos assistindo, se não sabe se tomou, porque às vezes perdeu carteirinha de vacinação, não sabe se já tomou ou não essa vacina, pode tomar de novo, se repetir, isso tem algum risco? Pode, não, pode tomar, porque é igual qualquer vacina, você não sabe se tomou, o papelzinho do posto se perdeu, então a gente renova, igual a hepatite B, que todo mundo fica perdido na sequência da vacina e vier para lá, eu vou tomar de novo, porque eu não sei se eu já tomei. Então pode renovar ou completar um esquema certinho, se não sabe se completou o esquema, fazer de novo. Muito bem. Voltando às ISTs, qual a melhor forma, então, de prevenção? Top, preservativo. Porque é o único método que a gente vai usar que realmente vai nos proteger. O HPV, ela ainda tem um escapezinho ali, porque tem o contato pele a pele. Então, o preservativo ele vai proteger, mas não 100% contra o HPV. Porque às vezes a gente tem verruga ali na base do pênis ou na vulva, e aí o contato pele a pele vai passar. Então, não precisa ser um contato tão íntimo de mucosa. Mas o preservativo, ou a camisinha ainda é estourando o que a gente precisa sempre pôr na cabeça deles para usar. É possível ter alguma questão de infecção através de cadeira de sol na praia, toalha de hotel, sentar no mesmo banco que a outra pessoa sentou? Assim, o sentar somente, não muito. Algumas infecções, assim, bactérias comuns, tá? Mas essas ISTs, a gente precisa ter contato com secreção. Então, vamos supor, a toalha é complicado, porque, vamos supor, usei a toalha de alguém que estava lá com alguma lesão de herpes vaginal ou genital e não percebeu. E aí você tem contato com aquela secreção. Você pode pegar? Pode. Então, o simples sentar, não. Mas o contato com secreção, usar a toalha. Por isso que a gente fala, principalmente quando tem na boca, separa os talheres quando tá com a lesão, para não passar. E mesma coisa vaginal. Então, teve contato com secreção, não vai pegar toalha, não vai pegar... É que roupa íntima a gente já não empresta muito, mas, né, vai que tá numa viagem e esqueceu. Então, esse contato com secreção a gente precisa tomar cuidado. Eu quero te perguntar agora sobre os mitos comuns relacionados às ISTs que você vê bastante no consultório e vida fora. Primeira coisa, a gente tem que tirar da cabeça que
assim, tirar algumas coisas da cabeça, principalmente essa coisa de promiscuidade. Ai, o HPV vem muito disso. Ah, então, ai meu Deus, então eu transei com muita gente, ou a pessoa transou com muita gente. A gente sabe que algumas, lógico, que tem doenças e doenças, mas o HPV em si, que é uma coisa mais comum, que se a gente fizer exame em todo mundo que estiver dentro de uma sala, a grande maioria vai estar com HPV positivo, porque estar com HPV positivo não quer dizer que você tem alguma doença. O vírus está ali presente, mas a gente pesquisa se ele está trazendo alguma alteração no colo do útero. Por isso que a gente faz os exames. Mas a gente precisa sair um pouco dessa promiscuidade. A gente precisa se prevenir, mas não fazer disso um grande alarde. Tô com HPV, veio com alteração, vamos tratar. O marido, o parceiro, tem, não tem? Gente, não quer dizer nada, porque às vezes a sua infecção não foi naquele momento. É igual quem tem herpes. A pessoa tem herpes, seja vaginal ou labial, que também é passado por via sexual, ou genital. Às vezes você pegou de um garfo que você pegou de alguém lá atrás, você era adolescente, mas daí gera aquele tabu, aquele desconforto entre os casais, que dá a impressão que tá todo mundo traindo todo mundo. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Por isso que, às vezes, percebeu qualquer mudança, ou quero fazer o exame, quero saber se eu tenho, passa no médico, tira as dúvidas, passa os dois, entendeu? Tira a dúvida com os dois. O casal ir na consulta também tá tudo certo. Porque não fica aquela coisa, um vai no uro, um vai no gineco. Porque senão gera um transtorno mesmo, um desconforto que pode trazer consequências, seja para o casal, seja para a pessoa. Então, eu acho que a gente tirar um pouco essa sobrecarga em cima de uma coisa que, calma, dá para pegar leve, dá pra gente entender sem ficar um desconforto. Quando a mãe ela tem HPV e ela vai ter o parto vaginal, ela vai obrigatoriamente passar o HPV pro filho? Não, ela precisa estar com. Para ela passar e a gente até decidir a via de parto, a gente precisa ver se ela está com lesão ativa. Então, ou a paciente tem verruga, ou a paciente. Ou às vezes até a paciente que tem bastante carga viral, às vezes assim, no colo do útero, a gente repensa. Porque o bebê vai passar e vai ficar horas ali, né? Às vezes, algumas horas descendo. Então, a gente também avalia, mas lesão ativa, via de parto cesárea. Mas então tem isso. A criança ela pode já nascer Eu tô procuradora vaginal. Eu não tenho o que fazer, entendeu? Então a gente precisa parar de criar muito tabu em cima das coisas. E é melhor tirar as dúvidas. Eu acho que nem lá nem cá, né? Por um lado existe um tabu enorme com isso, e por outro lado existe a falsa sensação. Por exemplo, eu li esses dias que no público mais idoso tem um aumento absurdo de HIV, por exemplo. Sim, por quê? Eu não engravido mais, então eu não preciso usar preservativo. Porque a gente ainda condiciona muito o preservativo à gravidez. Sim. Então a paciente, sei lá, ficou viúva, separou e já tá num período já de menopausa. E aí ela acha que ela não precisa mais fazer exame porque tá na menopausa. Aí ela não precisa usar preservativo porque ela vai engravidar mais. Aí você fala, precisa usar preservativo. Mas eu não preciso mais. Mas eu não vou engravidar. Vou engravidar? Não, mas você pode pegar doença. Então a gente precisa ampliar esse nosso conceito. Senão fica uma coisa muito fechada num caminho só e a gente esquece das outras partes. Então, pode aumentar sim idoso, porque e não por promiscuidade, por falta de cuidado mesmo. Às vezes é um parceiro e mesmo assim... Porque a gente tem que lembrar que muitas vezes, por isso que no começo da entrevista a gente falou sobre doenças e infecções, porque não vai ter sintoma. A pessoa não sabe que ela tá te passando. Sim. Ela não sabe que ela Não tem. é culpa do outro. Entendeu? Então, assim, vamos conversar? Teve isso, vamos fazer exame? Não vai fazer exame? Porque as infecções, às vezes, para dar algum sintoma de IST, são ISTs, às vezes, que precisam de um tempo muito prolongado para ter algum sintoma. Então, às vezes, a pessoa tá lá, ela também não tá sabendo o que tá acontecendo. Então, a gente precisa a gente não pode esquecer que em qualquer fase da vida, a prevenção tem que existir, não tem jeito. Com certeza. Vamos fechar este bloco deixando um conselho para os pais, para eles conversarem com os pré-adolescentes deles aí, comecinho de adolescência, o que eles devem falar, como eles devem acalmar o coração deles mesmo para essas fases. Que a gente fala para os outros, tá falando para outro. Eu acho assim, que a gente, meio isso que a gente falou agora no final, primeiro que a gente tem que passar a informação para adolescente, não de uma maneira muito rígida e muito, olha, porque não sei o quê, porque daí você vai engravidar, para quê? Então, eu acho que a gente tem que trazer eles para esse mundo,
que é perigoso, que são doenças, porque a gente foca muito na gravidez, e esse é o nosso erro. Porque daí, eu tô tomando um anticoncepcional, tá tudo bem, eu não preciso usar preservativo. Então a gente precisa orientar mais os adolescentes que as doenças estão aí, que não tem idade, não tem cor, raça, não tem nada. Rosto bonitinho, é meu amigo, eu conheço desde pequeno, a família é maravilhosa. Gente, as doenças estão aí e a via sexual é muito fácil da gente pegar. Então a gente precisa orientar, deixar de assim focar numa gravidez, porque vai banhar agora a sua vida, como é que vai ser? Eu até brinco na consulta, quando eu tô orientando as minhas pacientes, as adolescentes que vão começar a vida sexual, que a gente fica tão focado na gravidez, mas na gravidez, assim, o máximo que vai acontecer é na sua criança. Mas a gente não quer um adolescente tomando um remédio para HIV eternamente, entendeu? Então, assim, eu tô banalizando a gravidez? Jamais, porque a vida dela vai mudar muito. Mas a gente não pode esquecer que não é só o bebê. Poxa, você quer tomar o remédio para sempre? Não. Então, a gente precisa orientar de uma maneira mais tranquila, não essa imposição. Pode engravidar. Eu acho que a gente tem que trazer eles pro mundo nosso, que a gente também sem relação. Não vai fazer nada. Aqui, ó. Então, eu acho que a gente tem que trazer eles pro nosso mundo, porque a gente é jogar a responsabilidade para eles também, né? Muito bem. Obrigada por vocês terem acompanhado e vejo vocês na próxima aula. Obrigada, Carol. Obrigada a você, Rafa. E até a próxima.